Queridos irmãos e irmãs, meditando um pouco a palavra de Deus, me preparando também para a participação nesta Eucaristia, eu ficava pensando numa experiência que é muito cotidiana na vida de cada um de nós. Talvez cada um passou por esse processo, cada um de maneira diferente, e os jovens, talvez alguns estejam passando por esse processo, que é o processo de independência. Quando eu saía de casa hoje, inclusive hoje eu vou para a casa da minha mãe, aí traz todos esses sentimentos de família, né? De laços, de dependência, que são muito fortes em cada um de nós. Mas tem um período da nossa juventude onde a gente passa por esse processo meio que de desprendimento, de desligamento e de independência, a ponto que tem uma expressão que nós utilizamos muitas vezes para dizer da nossa independência. Nós dizemos assim: sou eu que pago as minhas contas. Sou eu que pago as minhas contas. E nós utilizamos essa expressão para falar não apenas da nossa independência financeira, mas para falar da independência como um todo. Tanto que às vezes quando se ouve boatos a respeito da sua vida, por exemplo, nós utilizamos aquela expressão: eu não devo nada a ninguém, para dizer isso. Sou eu que pago as minhas contas, sou eu que sou dono da minha vida, sou eu que tomo as minhas decisões. Mas aí é nesse sentido que vem a palavra de Deus hoje e nos dá um tapa na cara quando diz: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Que seríamos nós sem o Senhor? É o Senhor quem sustenta a minha vida. E se por um lado nós vemos esta nossa expressão de independência, de ser dono da própria vida, por outro nós vemos também o cuidado que os pais têm com os jovens, com as crianças, com seus filhos. E talvez alguns desses jovens, desses adolescentes, estejam passando por esse processo, que quando vai passando por esse processo, o jovem vive de um modo e os pais vivem de outro. Enquanto os jovens esperam: eu quero ver quando chegar aos meus 18 anos, os sonhados 18 anos, né? Quando a gente pode fazer aquilo que a gente quer. Coitado. Aí dentro de casa o que é que o pai diz? Enquanto comer do meu feijão, vai fazer o que eu mandar. Aí aqui a expressão: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois é, enquanto sou eu que vou te dar o sustento, enquanto sou eu que pago as suas contas, sou eu que mando. Quem é que está mandando na tua vida? Porque a tua vida inteira, quem te dá o sustento é o Senhor. Quem te deu a vida, quem te dá a saúde, quem te concedeu o trabalho e tudo o que tu pudestes alcançar ao longo da tua vida, quem te concedeu foi o Senhor. E quem é que está mandando na tua vida? Hoje vocês vão receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um bem para todos nós e traz grandes ensinamentos para todos nós. E essa é a grande ordem do Senhor para nós. Os caminhos que Ele orienta são setas que indicam o caminho que devemos seguir. São os mandamentos do Senhor. É Ele que está dizendo: olha, você precisa ir por aqui. E nós, muitas e muitas vezes, somos filhos desobedientes. Mesmo o nosso Pai do céu dizendo: olha, sou eu que sustento a sua vida, nós queremos simplesmente agir pela nossa própria cabeça. É por isso que muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos. O apóstolo disse aqui, nós não sabemos como pedir. Nós às vezes até pedimos, mas pedimos mal, porque pedimos voltados para os nossos próprios prazeres. Ou seja, não estamos voltados a fazer a vontade do Senhor. Queremos ser senhores da nossa vida, queremos ser donos da nossa vida. Mas o que na verdade nos sustenta, nos orienta, nos alimenta é a palavra de Deus. Na primeira leitura
A figura do justo que o livro da sabedoria apresenta para nós é a figura de um justo sofrido, porque de fato, quando nós nos entregamos aos caminhos do Senhor, vem muitas provações, vem muitas dificuldades, e se nós fôssemos seguir pelas nossas próprias forças, não seguiríamos muito. Na verdade, quando nós nos colocamos no caminho do Senhor, fica ainda mais claro que é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Porque chega em certas situações que a gente olha assim e pensa: se fosse só por mim, eu não estaria onde eu estou. Eu não conseguiria atravessar essa tempestade. Eu não conseguiria vencer esse obstáculo. Gravemos em nosso coração essa frase do salmista: é o Senhor que sustenta a nossa vida. E nos ensinamentos que o Senhor hoje nos traz, nos orientando, Ele que nos sustenta, nos orientando como devemos seguir, o primeiro grande ensinamento é que a vida do cristão passa pela cruz. Jesus estava ensinando aos discípulos e dizendo para eles, inclusive em particular, para que outros não ouvissem, era aos discípulos esse ensinamento, e dizendo a eles: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas ele o ressuscitará ao terceiro dia. Ou seja, a vida de Cristo passa pela cruz, e pelo seu exemplo, a nossa vida, a vida dos cristãos, também passa pela cruz. Só que, como disse, nós muitas vezes somos filhos desobedientes. Os discípulos, Jesus trazendo aquele ensinamento e os discípulos simplesmente não entenderam. Jesus traz esse ensinamento e os discípulos começam a discutir entre si: quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o dono da própria vida, que pode conseguir as próprias coisas? Porque vejam que a gente vive numa lógica mundana, onde a gente não quer perder, ninguém quer perder. A gente não quer perder no time de futebol, a gente não quer perder no jogo de videogame, a gente não quer perder no trabalho, a gente não quer perder nunca em nada, a gente quer estar sempre por cima. E por que não falar do cenário político que causa tantas divisões? Porque ninguém quer perder, nunca quer perder, quer ser o maior, quer estar por cima. Mas o ensinamento que a palavra de Deus nos traz nesta noite é: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser grande, seja o menor. E a lógica da palavra de Deus vai de encontro à lógica que o mundo nos ensina, que o mundo coloca aqui em nossa mente. Olha o que é que está nos ensinando aquele que nos sustenta. Olha o caminho que está nos ensinando aquele que nos sustenta. E ele coloca um protótipo, um exemplo no meio de nós. Uma criança. Pega uma criança, coloca no meio uma criança. E aqui existem duas coisas. Teve uma vez que Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos e disse: olha, se vocês quiserem o reino, vocês precisam ser como crianças. Aqui no Evangelho de Marcos, Jesus coloca a criança no meio e diz: quem acolher uma criança como esta, estará acolhendo a mim. E quem estiver acolhendo a mim, estará acolhendo aquele que me enviou. Então, se nós queremos seguir os ensinamentos do Senhor, nós precisamos nos colocar a serviço, decididamente, definitivamente, e especialmente a serviço dos pequeninos, ou seja, dos mais pobres, dos que mais precisam. Mas não podemos abdicar sim do ensinamento anterior. Precisamos também ser como crianças. E como são as crianças, gente? Como são as crianças? O ensinamento aqui todo está pautado naquela expressão: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Porque as crianças, elas são em tudo sustentadas pelos pais. Em tudo. As crianças, elas não sabem fazer algo por si. Os pais vão ensinando, elas vão aprendendo, vão crescendo. Mas no início ali da vida, nós em tudo necessitamos dos nossos pais. Em tudo, para tudo. As pequenas coisas, para comer, para dormir,
para se limpar, para tudo. Como é que está a tua vida com Deus? Às vezes nós lutamos pela nossa independência e acabamos nos tornando tão arrogantes a ponto de acharmos que podemos ser independentes de Deus, quando na verdade, durante toda a nossa vida, quem nos sustenta é Ele, o Senhor. Então abramos os nossos olhos e percebamos que nós somos dependentes dEle. E é ao lado dEle, com Ele, entregues a Ele, que nós precisamos estar. O caminho de orientação é a palavra de Deus. Através daqui, Ele sempre nos mostra os caminhos. Hoje, queridos jovens, vocês receberam esta palavra, que ela se torne alimento e sustento de Deus para a vida de vocês. Amém.